Era noite em São Paulo. Do lado de fora, a cidade seguia viva, com luzes acesas e o som distante dos carros. Mas dentro de um apartamento de luxo, um silêncio estranho começava a se instalar. Naquele instante, Elise Matsunaga e Marcos, seu marido, estavam prestes a protagonizar uma das histórias mais chocantes do país. Uma mistura de amor, humilhação, raiva e desespero. Ninguém imaginava, mas nas próximas horas, um único disparo iria dividir para sempre a vida dela em duas partes, antes e depois do tiro. Elise e Marcos se conheceram de uma forma improvável. Ela, vinda de uma infância marcada por violência e rejeição. Ele, empresário bem-sucedido, herdeiro de uma grande indústria alimentícia. No início, o relacionamento parecia o conto de fadas que ela nunca teve. Casaram-se, tiveram uma filha e, por um tempo, a vida parecia perfeita. Mas sob as aparências, crescia uma tensão silenciosa. Marcos era controlador, exigente e não escondia as traições. Elise, por sua vez, sentia o peso de viver entre o luxo e o medo. Medo de perder o marido, a estabilidade, o amor. As discussões se tornaram rotina e, aos poucos, o casamento virou um campo de guerra emocional. Em junho de 2012, uma última traição foi descoberta e, dessa vez, algo dentro dela quebrou. Era o dia 19 de maio de 2012. A discussão começou por volta das 8 da noite, na cobertura do casal, em um bairro nobre de São Paulo. Marcos havia chegado em casa depois de uma viagem de trabalho. Elise esperava por ele, não com um jantar, mas com suspeitas. Ela havia contratado um detetive particular e descoberto que ele mantinha um caso com outra mulher. As palavras rapidamente viraram gritos. No meio da briga, Marcos a chamou de prostituta. Ela respondeu que ele era um traidor. E então, em segundos, o amor virou ódio. Elise foi até o quarto, pegou uma arma calibre 380, a mesma que o casal mantinha em casa, registrada legalmente, e apontou. Um único tiro, a queima-roupa. Marcos caiu no chão mortalmente ferido. O silêncio voltou. E dessa vez seria um silêncio eterno. Por cerca de 12 horas, Elise permaneceu dentro do apartamento com o corpo do marido. Andou pelos cômodos, sem saber o que fazer. Depois, como se estivesse em transe, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou uma faca e começou a esquartejar o corpo. Ela usou técnicas que havia aprendido durante um curso de abate de animais, anos antes. Dividiu o corpo em partes, limpou o chão, guardou tudo em sacos plásticos e malas. Em seguida, dirigiu o carro do casal até uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo, e espalhou as partes em diferentes pontos de mata. Ao retornar, tomou banho, lavou o chão e passou a noite com a filha, de apenas 1 ano e meio, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, contou a familiares que o marido havia desaparecido em uma viagem de negócios. Mas o desaparecimento de um homem rico não passa despercebido por muito tempo. A polícia foi acionada quando o corpo começou a ser encontrado, parte por parte, em sacos de lixo deixados à beira da estrada. O material recolhido passou por perícia, que revelou um padrão cirúrgico nos cortes. Não era um ato impulsivo ou amador. Logo, os investigadores cruzaram informações. O desaparecido era Marcos e a principal testemunha era a esposa. Elise foi chamada para depor. Durante o interrogatório, manteve a calma. Disse que o marido havia saído e nunca voltado. Mas os peritos notaram contradições. O sistema de câmeras do condomínio mostrava Elise descendo com malas pesadas no dia do desaparecimento e voltando com o carro vazio. Pouco depois, exames de luminol encontraram vestígios de sangue no chão e nas paredes do apartamento, mesmo após a limpeza, e uma cápsula deflagrada, calibre .380, foi achada no local. A perícia confirmou. A bala correspondia à arma registrada no nome de Elise. A partir daí, o quebra-cabeça começou a se encaixar. Cercada por provas, Elise tentou sustentar o silêncio por mais alguns dias. Mas na noite de quarta-feira, 30 de maio, ela cedeu. Em depoimento, confessou o crime.
Contou cada detalhe: o tiro, o desespero, o esquartejamento, o descarte. Disse que não planejou matar o marido, que foi um impulso após anos de humilhação e agressões. Disse também que, ao olhar para o corpo, não se via mais como a mulher de antes, apenas como alguém tentando sobreviver ao próprio erro. Os investigadores, ao reconstituir o crime, confirmaram o que ela havia relatado. A trajetória da bala, o local do disparo, a disposição do sangue, tudo coincidia com o relato de Elise. Mas mesmo assim, uma dúvida permaneceu. Foi um crime de desespero ou de cálculo? Durante o processo, Elise foi avaliada por psicólogos e psiquiatras forenses. Os laudos apontaram uma personalidade com traços de trauma, dependência emocional e impulsividade, mas sem sinais de psicopatia. Ela não era fria, era fraturada. O crime, segundo os especialistas, foi resultado de um colapso emocional somado à humilhação e ao medo. Ainda assim, o Ministério Público sustentou que o ato foi premeditado, alegando que Elise já havia buscado a arma antes da discussão. A defesa, por outro lado, afirmava que ela reagiu em legítima defesa, após ser agredida. No fim, o júri não teve dúvidas quanto à autoria, mas ficou dividido sobre o motivo. Condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, Elise foi enviada à penitenciária de Tremembé II, no interior de São Paulo, o mesmo local que abriga nomes conhecidos da crônica policial brasileira. Ali, o tempo passa devagar. As paredes ouvem confissões que não constam nos autos, e as noites são longas o suficiente para obrigar qualquer um a se encarar. Elise passou anos sem contato com a filha, que foi criada pelos avós paternos. Dizia às companheiras de cela que sonhava em um dia poder explicar o que aconteceu, não para se justificar, mas para tentar ser lembrada por algo além do crime. A história de Elise é a história de uma fronteira tênue entre o amor e o ódio, entre a vítima e a vilã, entre o que se sente e o que se faz. O crime chocou o país não apenas pela brutalidade, mas porque mostrou o que acontece quando o emocional implode, quando o coração se torna mais perigoso que qualquer arma. Talvez nunca se saiba se Elise atirou por medo, por raiva ou por desespero. Mas o que se sabe é que, depois daquela noite, nada mais nela voltou a ser inteiro. Anos depois, ao sair da prisão, Elise carrega uma liberdade que não tem porta de saída, porque a culpa, diferente da pena, não prescreve. Ela vive longe das câmeras, mas as marcas continuam, invisíveis, permanentes. O caso permanece como um espelho da natureza humana. A prova de que todo crime começa muito antes do ato, começa nas palavras, nas feridas, nos silêncios. E por isso, no fim, não existe crime perfeito. Só verdades que preferimos não ver. Agora me diga, você acredita que Elise Matsunaga foi movida por amor, por ódio ou por medo? Deixe seu comentário. Afinal, até onde você iria quando o amor se transforma em ameaça?